Jesus Cristo. Antes de eu começar, hoje eu vou fazer um trabalho que eu faço todo ano, chamado de DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É escolhido um domingo no ano para que a igreja do Brasil seja conscientizada que há no mundo pessoas que sofrem perseguições, mortes por causa da sua fé. Aleluia! Como nós nessa noite estamos aqui sentados nessas cadeiras confortáveis, sem nenhum risco de nenhuma ameaça, há pessoas no mundo que não têm essa liberdade de religião como nós temos aqui no Brasil. Aleluia! E antes de eu começar a falar, eu vou dar uma oportunidade para a irmã Inês louvar o hino também, que tem a ver com isso. Aleluia! Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar para Jesus aquele hino que diz: nas perseguições. Cante comigo assim, ó. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Antes de começar, eu vou ler o tema que é esse ano. Os irmãos podem continuar assentados, que é Gálatas 6:10, que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Esse é o tema bíblico deste ano, aleluia, que trata sobre servindo cristãos perseguidos no mundo muçulmano. E o objetivo dessa conscientização é fazer os cristãos brasileiros entenderem que existem pessoas no mundo que pagam mesmo, se for preciso, com as suas vidas, mas não desistem de servir a Cristo. Nós brasileiros às vezes não valorizamos a maravilhosa oportunidade que Jesus Cristo nos dá de podermos morar num país onde há liberdade de crença, onde há liberdade de se professar qualquer tipo de fé, mesmo sendo
como é de conhecimento de alguns irmãos, existe a igreja de Satanás, onde existem adeptos que eles sabem que estão adorando Satanás e mesmo assim eles querem adorar Satanás. Claro que estão cegos, sendo enganados, mas existem países que mesmo não é permitido nenhuma religião, ainda mais o cristianismo, porque eles enxergam o cristianismo uma forma de abrir os olhos das pessoas. Existem muitos países, como a Coreia do Norte, onde não é permitido nenhum tipo de religião, nenhum tipo de religião é tolerado. Lá o presidente é adorado como Deus. Existem estátuas do presidente em todos os lugares do país, e as pessoas, literalmente, é que nem aquela passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se as pessoas não se curvarem perante a imagem do presidente, as pessoas são taxadas como estão desrespeitando as leis, e essas pessoas são levadas a campos de concentrações, e depende muito do que elas fazem. Elas são, às vezes sofrem, têm que fazer serviços forçados, ou até mesmo são mortos. Mas neste ano, o objetivo do domingo da Igreja Perseguida é sobre o mundo muçulmano. A religião muçulmana hoje é a maior religião do mundo, com adeptos. Ela está superando já o cristianismo. Quando eu digo cristianismo, é o catolicismo e o protestantismo junto. Ela tem cerca de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que seguem o islamismo. Há muitas ramificações do islamismo. Existem ramificações que são pessoas mais de paz, e existem outras que são chamadas de radicais. Às vezes a gente vê passar na TV grupos terroristas que fazem coisas assim para defender a fé dele. Por exemplo, como aconteceu lá na França, onde aqueles extremistas entraram numa redação de um jornal e mataram, se não me engano, 14 jornalistas que faziam charges debochando de Maomé. Eles não aceitam que se deboche do profeta deles. Era mesmo que aqui no Brasil alguém fizesse alguma brincadeira com Jesus Cristo e nós fôssemos lá tomar satisfação e matássemos ou fizéssemos algo parecido com aquela pessoa, para os irmãos perceberem como no nosso país nós temos liberdade de servir a Cristo, e mesmo temos liberdade, nós não valorizamos muitas vezes. Se estivéssemos, por exemplo, nessa noite na Arábia Saudita, com certeza muitos poucos irmãos teriam coragem de ficar sentado numa cadeira. Até mesmo não é permitido ter igrejas na Arábia Saudita. Inclusive, quando os irmãos querem participar de um culto, eles se reúnem de no máximo 2 ou 3 pessoas numa praça e fazem um culto. Só que o culto deles é diferente do que o nosso, não tem louvores altos. Eles fazem uma oração discreta, entre 2 ou 3 em público. Esse é o culto deles. E existe notícias que eles trocam páginas da Bíblia, ou seja, eles leem aquela passagem, praticamente eles decoram ela e vão passando de um para o outro. Existe também a chegada ao conhecimento do mundo muçulmano, que existem cristãos que enterram Bíblias inteiras em seus quintais, em seus jardins, e à noite eles saem e pegam essa Bíblia, leem um trecho dela e enterram novamente. Isso pode parecer brincadeira para nós, que vivemos num país onde há tanta liberdade. Parece que eu estou falando algo que é de outro planeta, mas não, irmãos, acontece. Se algum irmão quer tirar essa dúvida, basta pagar uma passagem e chegar, por exemplo, na Arábia Saudita e se declarar cristão, e tente evangelizar lá.
para ver o que vai acontecer contigo. Tente influenciar pessoas, dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo morreu por causa dela. Tente fazer isso para ver o que vai acontecer. Então, irmãos, nós temos que orar por causa dessas pessoas. Esse dia é dedicado justamente por causa disso, para que a igreja brasileira, cerca de 97% das pessoas no mundo, cristãos, não tem conhecimento disso. Existem pessoas que morrem todos os dias por causa da sua fé. Aleluia. Muitos cristãos são mortos todos os dias, principalmente líderes, pastores, pessoas que estão na frente do ministério. Quando eu digo ministério, não são igrejas como a nossa. Por exemplo, na China, não há liberdade de se cultuar a Cristo livremente. Existe cerca de, mais ou menos, se fala de 400 mil pessoas que cultuam a Cristo em cavernas, em igrejas subterrâneas, igrejas cristãs, aonde não há liberdade de culto. Hoje, cerca de 100 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição. E se nós formos pensar na América Latina, onde há tanta liberdade, parece que no Brasil, mas existem 2 países na América Latina onde há perseguição, onde não há liberdade de culto, nem todo ele, mas há perseguições isoladas. Por exemplo, um vizinho nosso, a Colômbia. Existem lugares da Colômbia onde as Farc domina aquele grupo que é um grupo que planta muita droga, maconha, cocaína e revende no mundo inteiro. Nesses pontos eles enxergam a igreja como alguém que atrapalha eles, alguém que atrapalha o comércio deles. Então eles perseguem, eles queimam, eles matam líderes. E no México também, é um país perto dos Estados Unidos, onde os cartéis de droga não permitem que as igrejas, principalmente do interior, elas preguem. Muitas igrejas são queimadas, porque também pelo mesmo motivo. Como a igreja alerta as pessoas da verdade, então muitas pessoas são salvas. Muitas pessoas não querem mais estar debaixo de um vício e são libertas. É que nem naquela passagem onde Paulo expulsa o demônio daquela moça, e os donos dela querem bater em Paulo e Silas, porque eles viram que eles perderam a maneira de ganhar dinheiro. Mesma coisa esses cartéis. A igreja vai lá e salva uma alma, é menos uma alma que está consumindo droga deles. Aleluia. Glória a Deus. Essa Missões Portas Abertas, que faz esse trabalho, ela faz uma classificação anual de países onde há mais perseguição. O país onde há mais perseguição no mundo hoje é a Coreia do Norte. E o segundo país onde há mais perseguição é a Somália. É um país africano onde seguir a Cristo é praticamente impossível. É dominado pelo islamismo. Existem países como, por exemplo, o Iraque e a Síria, que é o terceiro e o quarto. Eles estão sofrendo nesse momento ainda uma forte influência de um grupo radical chamado ISIS, ou Estado Islâmico. Esse Estado Islâmico, ele não permite de maneira nenhuma igreja cristã. Eles, até como foi noticiado algumas vezes já na mídia, eles estão matando muitos cristãos, e se pensa que em breve não terá mais cristãos no Iraque, porque o Estado Islâmico cada vez domina mais cidades, e aonde ele domina, ele não permite nem uma igreja, nem uma forma de adoração a um outro Deus, a não ser ao islamismo, a não ser ao profeta Maomé, a não ser o Deus deles, o Alá. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, eu sempre, desde que me converti, eu sempre fui chamado para conscientizar as pessoas, para interceder por pessoas que sofrem perseguições por causa da sua fé. Aleluia. No nosso país, como eu já falei, não há esse problema. Nós temos uma liberdade maravilhosa, irmãos.
e não estamos sabendo aproveitar. Por isso, creio eu, que Deus está permitindo que muitas coisas aconteçam no nosso país, para que a igreja que está aqui desperte, porque Deus conta conosco, Deus conta com a igreja que está no Brasil, para que seja um celeiro de missionários, para que seja um celeiro de evangelistas, missionários, para que envie pessoas a pregarem o Evangelho no mundo. A igreja no Brasil, ela está embarcando numa onda da teologia da prosperidade. Muitas igrejas, principalmente neopentecostais, aonde o dinheiro está vindo na frente da própria salvação das pessoas. Não se prega mais arrependimento de pecado, não se prega mais, se prega que se você não for próspero, você não é abençoado. E isso está acontecendo no nosso país. Pouco se fala, irmãos, nas mídias sobre perseguição a cristãos, só quando algo muito latente, como aquele pastor Yosef Nadarkhani, há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, onde chegou a passar até no Jornal Nacional. No Irã, por exemplo, que é um outro país árabe, de maioria muçulmana, existe a lei da Sharia. A lei da Sharia é o seguinte, irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem o que o islamismo prega para as pessoas que não são islâmicas. Aleluia. Quais são os pilares do islamismo? O islamismo crê em Alá, o único Deus, e em Maomé, seu profeta, e realizar 5 orações diárias, comunitárias, ser generoso para com os pobres e dar esmolas, obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, mês anual de jejum, ir em peregrinação a Meca pelo menos uma vez durante a sua vida. E existe também um mandamento que se encontra em outros livros, que o islamismo ele não adota somente o Alcorão como seu livro principal. Em outros livros, e existe um mandamento: morte para os infiéis. Não é tolerado de forma alguma uma pessoa que professou o islamismo e deixou a fé dele e agora ele se converte, por exemplo, ao cristianismo. Isso não é permitido. Simplesmente a própria família dele o rejeita e o expulsa da sua casa, e a sociedade não o dá emprego, a sua família despreza ele. É como se ele tivesse morrido. Isso é o islamismo, irmãos. Isso é o islamismo que domina praticamente todos os países da Ásia, quase todos, e uma grande parte da África. Essa religião que se julga uma religião de paz, ela mata pessoas em nome de um profeta, em nome do seu Deus, enquanto nós cristãos tentamos resgatar as pessoas do abismo, resgatar as pessoas das trevas, pregando que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não há outro na história da humanidade que tenha morrido para resgatar alguém que estava perdido, a não ser Jesus Cristo. Não há outro profeta que pagou um preço por causa da salvação dos seus fiéis. Por isso que servir a Cristo, irmãos, não é fácil. Se você é um cristão e não sofre perseguição de maneira alguma, se você não é afrontado pelo diabo, por tentações, por algo assim, algo está errado contigo. Porque servir a Cristo não é mar de rosas. Mesmo num país onde nós estamos, servir a Cristo não é fácil. O cristão verdadeiro, ele não tem uma vida fácil. O diabo vai tentar ele todos os dias, vai tentar derrubar ele de alguma forma. Se você é cristão e tem uma vida sossegada, tranquila, desconfie. Algo está errado contigo. Se você não testemunha a sua fé na sua empresa, no seu bairro, na sua casa, algo está errado contigo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ali está o mapa onde mostra os países onde há perseguição.
Os de vermelho lá são os 3 primeiros, onde há perseguição extrema, onde há perseguição ali de maneira nenhuma. A Coreia do Norte, a Somália e o Iraque. Não há liberdade nenhuma de servir a Cristo, nenhuma. E aqueles onde está em meio marrom ali, vem diminuindo daí, fica em amarelo ali. Aonde servir a Cristo, muitos pagam com suas próprias vidas. Muitos líderes, quando são descobertos, pastores, pessoas que estão na frente de um rebanho, porque eles usam de pessoas infiltradas dentro das igrejas para descobrirem quem é o seu líder, aonde eles estão fazendo cultos. E quando eles descobrem, eles infiltram pessoas disfarçadas de cristãos e entram ali e descobrem qual que é o seu líder. Até um certo momento que eles entram ali e prendem e levam o pastor preso. Certamente em países onde há mais perseguição, o pastor é morto. Como eu falei antes ali, esse pastor Youssef Nadarkhani, ele recebeu 3 chances de voltar para a sua antiga fé, ao islamismo. Ele tinha se convertido, se não me engano, em 2001 ou 2002. E em 2008 ele foi preso, pregando numa igreja escondida assim. E no Irã não há liberdade de culto. Então, segundo a lei do Irã, ele recebeu 3 chances de negar a Cristo, 3 chances de voltar a ser um islâmico. E ele não aceitou. Então, a lei dizia que se ele não aceitasse, depois de 3 vezes oferecido a chance para ele, ele seria decapitado. E esse fato ocorreu no mundo inteiro. Até aqui no Brasil, muitos pastores se pronunciaram na mídia pedindo que o governo brasileiro intercedesse por esse pastor. Queria ser executado, iria ser decapitado. E muitos países, pessoas influentes pediram, e o Irã cancelou a decapitação dele por pressão internacional. Mas geralmente, irmãos, muito poucos cristãos têm essa oportunidade de ser pedido em favor deles. Muitos são mortos sem ninguém saber. Aleluia. Então eu gostaria de deixar aos irmãos, foi isso, nesse domingo, no Brasil inteiro, praticamente quase 7.000 igrejas estão fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, conscientizando cristãos a orarem. Se você não pode contribuir, às vezes financeiramente, para que um missionário vá, pessoas que nem são cristãos, que nem são, às vezes, abraçam a mesma fé que nós, comente que há pessoas no mundo que servem a Cristo e são mortas. A maioria, irmãos, vocês vão ver que não sabem disso, que não sabem disso. Aleluia. Para as pessoas verem como nós temos liberdade de servir a Cristo no Brasil. Mas Deus pode estar permitindo uma perseguição no país, para que quem é verdadeiramente cristão continuará servindo a Cristo, e quem não é, sairá. Porque quando Jesus estiver breve voltar buscar a sua igreja, eu creio que o Senhor provará os cristãos, como se joga ouro no fogo, como se joga palha, e aqueles que tiverem obras como palha não aguentarão as provações. Ninguém será salvo tão facilmente como nós estamos no Brasil hoje. Nós temos muita liberdade, irmãos. Vamos aproveitar a liberdade que temos. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade nessa noite que o Senhor Jesus me deu. Aleluia. E quero ver se mais algumas vezes no ano eu faço mais alguma exposição para os irmãos sobre como pessoas do mundo estão sofrendo perseguições, morrendo por causa da sua fé.
Pense, avalie sobre a sua vida, como você está se comportando, sendo um cristão, um servo do Senhor Jesus. Bendito o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma breve oração de agradecimento por essa oportunidade que o Senhor me deu. Aleluia. Daí já estarei passando para o pastor Benjamin e estará dando a continuidade. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço por essa noite, Deus, por essa rica oportunidade que nós temos aqui, ó Deus, de conscientizar os irmãos que há perseguição, Senhor, que há morte dos nossos irmãos perseguidos em países, ó Deus, que não toleram o cristianismo, onde não toleram sequer ler a passagem das Sagradas Escrituras, não toleram sequer, Deus, o evangelismo, o pregar para que não conhece a verdade, Deus. Eu oro, ó Deus, para que cada vez mais, Senhor, o Senhor desperte os cristãos brasileiros para a verdade do Evangelho, Senhor, para que elas se conscientizem que há, Senhor Deus querido, pessoas que morrem, mas não negam a sua fé, Senhor. Há cristãos que morrem, ó Deus querido, mas não negam o Senhor Jesus. Deus maravilhoso, como a igreja primitiva, Senhor, muitas pessoas eram mortas por causa da sua fé, Senhor. Nos dias atuais também, Senhor, tem pessoas que morrem por causa da sua fé. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome do Senhor. Vamos